Pronto. Bom, pessoal, nesse penúltimo encontro nosso, né, a gente começa aí a leitura do segundo livro do nosso ciclo de formação, que é o Escola Comuna, que é o livro aí mais um relato prático, né, de tudo que a gente leu em aspectos mais teóricos no Fundamentos da Escola do Trabalho. A gente está lidando aí com a parte 2 do Escola Comuna, que é onde tem os relatos dos pedagogos das diferentes áreas de ensino sobre a experiência, né, dentro da Escola Comuna nas respectivas matérias. Hoje a gente vai tratar dos primeiros 3 capítulos, são 3 ou 2? 3, né, que é Matemática, Física e Ciências Naturais. Só um aviso também, na semana que vem, que é o nosso último encontro, aos que tiverem interesse e possibilidade, guardem um tempinho a mais, para além desse prazo que a gente tem da reunião, de 10 a meio-dia, que a gente gostaria de mostrar para vocês a conclusão da construção do cronograma do Centelha, baseado no sistema de complexos, que é um trabalho coletivo aí que a gente tem feito nas últimas semanas, ficou bem interessante o resultado. Aí, quem quiser ver, no final da reunião semana que vem, a gente mostra para vocês como é que ficou, tá? Bom, quem vai expor hoje é a Thay, então, sem mais delongas, já passo a palavra para ela. Bom dia, pessoal. Bom, na exposição de hoje a gente, vai trabalhar a Escola Comuna, como o Mendrock bem colocou. Só que antes da gente entrar de fato, nos capítulos de escolha para leitura, eu achei interessante só a gente retomar um pouquinho e pensar o contexto da obra e a estrutura dela e o porquê da escolha desses capítulos para o dia de hoje. Então, na minha apresentação aqui, eu vou tentar fazer esse panorama, primeiro, do porquê que a gente escolheu esse texto e destacou esses trechos, a composição desses textos, e depois, sim, entrar um por um para a gente tentar extrair o melhor deles aqui nessa exposição. Então, pensando primeiramente nesse contexto da obra e estrutura. Bom, quando a gente pega essa obra do Pistrac, a gente, nessa edição, vai lidar com 2 prefácios. No primeiro prefácio, tem alguns destaques ali, escritos pela Krupskaya, que foi ali, membro do Comissariado dos Povos para a Educação, ajudou a fazer toda essa estrutura, a gente já ouviu o nome dela em outros encontros. Ela tem também boas contribuições na pedagogia soviética, textos excelentes, e ela vai colocar aqui para a gente quando que aparece essa escola comuna, Ela aparece em outono de 1918, ou seja, nesse contexto pós-revolução, numa aldeia de Litvinovich, espero que eu esteja falando certo esse nome. Ela aparece como essa escola experimental, pautada, então, no que foi descrito, principalmente lá no Fundamentos da Escola do Trabalho, e também um pouquinho ali do Fundamentos da Educação Social do Shugin, que o Mendrock chegou a falar um pouco desse texto no primeiro encontro, certo? Só que a experiência consolidada do que a gente vai conhecer como Escola Comuna Experimental do Comissariado Nacional da Educação, ela passa a existir a partir de 1923. Então, a gente tem já a criação dessa escola experimental, mas o texto que a gente vai ter contato vai ser principalmente pautado nos últimos 3 anos dessa escola comuna experimental, certo? E aí, ela coloca no final que esse texto do Escola Comuna, ele, na verdade, é um compilado de artigos organizados para compor uma revista chamada Caminhos para a Nova Escola. E ela vai falar que, no finalzinho desse prefácio, que essa revista, esse texto, essas experiências relatadas, ela deve servir para que o magistério sinta o solo sob os pés para criar a nova escola de massas. Então, a partir de tudo que foi teorizado no Fundamentos da Escola do Trabalho, a partir das experiências desse período aí de 18 a 23, é que a gente vai se pautar na construção dessa nova escola no período pós-revolução. E aí a gente pula rapidamente só para o prefácio do Pistrac, porque aqui ele destaca a estrutura da obra. Ela é uma obra dividida, então, em 2 partes. A gente está fazendo opção aqui no nosso ciclo de formação de estudar a segunda parte, porque na primeira, ele vai tratar de questões mais organizativas, e se a gente der, inclusive, uma olhada no sumário, a gente vai ver que a sua estrutura, ela obedece
bem, assim, é muito similar à estrutura da escrita do Fundamentos da Escola do Trabalho. Inclusive, tem ali a presença do capítulo Trabalho Educativo, só que diferentemente do que foi lá atrás, na obra que a gente leu, que é a teoria da coisa, como deveria ser, aqui no Escola Comuna é como é de fato. A gente já estruturou como deveria ser, a gente experimentou e, a partir disso, é feitos os relatos com base nessa experiência da Escola Comuna. Já a segunda parte, o Pstrack vai falar que é uma parte mais pedagógica, no sentido de que são apresentados um artigo para cada disciplina específica que compõe a grade da escola comuna, e cada artigo desse tem o objetivo de tentar refletir o conteúdo e os métodos das partes específicas do trabalho educativo. Então, veja, se ele está falando para a gente que os objetivos desses artigos apresentados é que a gente tente refletir sobre conteúdo e método, é nisso que a gente vai se pautar no encontro de hoje. Olhar para as 3 áreas apresentadas, matemática, física e ciências naturais, e tentar extrair tanto o conteúdo, a reformulação dessa grade de ementa de cada disciplina, e os métodos adotados para desenvolver esses conteúdos. E aí, a gente vai ter contato agora, nessa segunda parte, com diferentes tipos de escrita, porque não foi o Pstrack que escreveu esses artigos. No encontro de hoje, que é focado no trabalho em matemática, física e ciências naturais, a gente vai ter 3 autores diferentes, com formas de escritas diferentes e formas de relatar a experiência diferentes. Então, o capítulo de matemática vai ser aberto ali, vai ser escrito pela Berezanskaya, que foi uma pedagoga da Escola do Trabalho e professora de matemática. Dando ali algumas pesquisadas, cheguei no ponto que ela fazia a produção dos livros didáticos de matemática soviética. Então, por exemplo, ela escreveu um livro intitulado Seleção de Problemas e Exercícios de Aritmética para a Escola Média. E aí, aqui a gente está entendendo como escola média o conceito que eles colocam lá atrás como a tal da escola de 7 anos. A gente vai ter para física o Nabokov, que foi professor também na escola experimental, desde o seu início ali, em 1918 até o período de 1923, culminando, então, nessa experiência prática das aulas de física. E o Michelson na área de ciências naturais. Ele foi responsável por fazer a organização desse currículo da escola comuna e também lecionou nessa escola. Então, cada autor vai pautar-se na experiência prática da escola comuna, podendo, apresentado por eles próprios, terem erros e acertos. E especificamente no cenário dos últimos 3 anos, que foi quando essa implementação de fato se deu. Então, agora, de fato, vamos entrar aqui nos capítulos que nos confere dessa obra. Então, só retomando, quando a gente faz a leitura desses artigos, a gente precisa extrair, então, a prática pedagógica frente às disciplinas e se pensando o conteúdo abordado e o método. Começando pelo trabalho em matemática. É bastante interessante como ela vai abrir esse capítulo, porque eu convido vocês todos aqui a pensar na figura dos professores de matemática que cada um teve ao longo da sua vida escolar, né? E aí, ela vai descrever aqui pra gente que a matemática, ela teve que se passar por uma reforma ali no período do século XX. Por quê? Num primeiro momento, essa experiência que a gente teve com a matemática, ela é muito pautada no caráter lógico e autossuficiente da matemática pela matemática, só que acabava sempre por não corresponder à expectativa dos estudantes. Exigia as habilidades especiais da gente, mas, de certa forma, esmagava a imaginação. E, com isso, eu estou falando palavras do próprio texto. Só que quem aqui não teve uma experiência como essa em matemática? De ter certas dificuldades, de achar um processo muito abstrato, né? Porque é assim que, principalmente, os nossos professores de matemática foram ensinados a lidar com essa matemática, né? Então, normalmente, você pergunta para as pessoas, qual disciplina você menos gosta? Aí muitos vão falar assim, matemática. Mas porque a abordagem como essa disciplina, esses conhecimentos chegam a essa pessoa,
é nisso de ter esse caráter lógico, mas esmaga a imaginação. Tenta abordar essas habilidades especiais, só que ela não se... porque falta uma ponte para com a realidade. Por outro lado, a gente tem ali bastante experiências registradas ao longo do final do século XIX e início do século XX, de se pensar a matemática, então, sob um outro viés. Só que aí, quando a gente tenta trazer a matemática para a realidade, a gente tem esse perigo de cair no outro extremo. Se, por um lado, a gente está pautando a matemática pela matemática e exigindo habilidades muito específicas, por outro lado, a gente acaba por aniquilar a matemática como estudo e escrever ela a partir das ciências aplicadas. Então, pensando como técnica, como necessidade do cotidiano, como aplicação em ciências naturais, mas sem compreender a matemática pela matemática. Então, veja, ela abre a obra, o artigo dela falando, existe esse lado, que é o lado que quase todo mundo passou aí no ciclo de educação básica, e existe o lado muito extremo, que é pensar a matemática somente como ferramenta e não tentar entender as minúcias. Então, ela vai apresentar aqui, bom, se o objetivo da escola comum é atender ao sistema de complexos, a matemática ela também tem que estar atendendo a esse sistema. Então, ora, a gente vai ter o entendimento da matemática pela matemática, e ora, o entendimento dela aplicado ao objetivo central, à finalidade central da escola comum. Bom, então, ela vai seguir com as outras disciplinas para dar método de trabalho a partir da análise matemática, mas também vai se incentivar a se pensar ideias usando a matemática. E aí ela vai descrever um conceito que eu vou destacar aqui, o que eu achei particularmente interessante, que é a gente apresentar essa dependência funcional. Ou seja, fazer uma inter-relação da matemática para com os fenômenos, só que sem deixar de explicar o porquê que ela é assim. E aí depois ela vem explicando para a gente como que a matemática vai aparecer desde o primeiro grau até o fim do ciclo ali da escola comum. Então, no primeiro momento, nesse primeiro ciclo, a partir do segundo grau, a matemática vai entrar mais no sentido de um ensino experimental. Ela vai falar um ensino propedêutico experimental. Por quê? Ela precisa partir do interesse vivo e imediato, com o objetivo de desenvolver hábitos matemáticos. Porque a gente precisa que esses hábitos sejam desenvolvidos nos estudantes para que se construa uma base científica lógica mínima. E isso vai pavimentar todo o processo que ele vai viver depois. Então, pensando em nível de conteúdo, a gente vai ter ali algo relacionado ao que ela vai chamar de representações espaciais, focada em desenho técnico, como uma demanda, por exemplo, futura das fábricas, e sempre partindo de uma lógica bastante indutiva. Então, os resultados da observação da experiência da vida, que vai culminar nos conceitos que vão ser trabalhados de matemática. E também, nessa mesma etapa, é trabalhado técnicas de aritmética como uma matemática aplicada. E aí, ela vai propor um método que é o seguinte: ao invés da gente chegar e apresentar as fórmulas, as estruturas ali de álgebra para os estudantes, para depois aplicar essas fórmulas, ela fala para a gente partir da lógica contrária. Então, a gente introduz a marcação com letras para substituir o número. Então, a gente está partindo da experiência concreta para a experiência abstrata. E aí, a partir disso, começa a se emergir o pensamento científico-lógico para a necessidade de analogias e generalizações. Então, ao invés da gente fazer uma aula de geometria, que a gente vai falar lá da área das figuras planas, a área do retângulo, a área do triângulo, coisa do tipo, e eu passar as fórmulas, a gente passa a entender como que a gente vai estimar essa área a partir dos valores e reconhecer padrões. Uma vez que a gente reconhece o padrão dessa figura, a gente pode, então, fazer esse processo de passar do concreto para o abstrato e chega na fórmula, fazendo muito mais sentido para os estudantes a existência daquela fórmula. E aí, só um parênteses, a gente tem hoje, no estudo dentro da licenciatura em matemática,
alguns dos presentes aqui eu acho que já passaram por isso quando fizeram a faculdade, de se estudar uma metodologia chamada modelagem matemática. Então, essa modelagem matemática ela vai aparecer no final do século XX, início do século XXI, como proposta de metodologia, né? Só que em momento algum, quando a gente lida com essa metodologia, a gente vê a citação disso na pedagogia soviética. Então, né, achei interessante isso que essa professora da escola comum, ela descreveu exatamente, linha a linha, um processo de uma metodologia que é estudada hoje em dia, que se chama modelagem matemática, a partir desse concreto para o abstrato, a partir da construção de generalizações. Bom, agora indo para a parte do segundo ciclo, acobertados ali pelo terceiro e quarto ano, terceiro e quarto grau, né? A gente entra nas disciplinas de geometria e análise. A geometria, então, ela vem aparecendo como um curso dedutivo e sistemático, pautado naquilo que a gente chama de axiomas básicos e definições. E aqui, a gente quer dizer com axiomas como se fossem afirmações fundamentais verdadeiras. São entes ali na matemática que eles não precisam de demonstração. Eles são essenciais para a construção da base da geometria e diversas outras coisas. E, ao mesmo tempo, urge a necessidade de se tratar da análise infinitesimal. Para quem é mais velho, né, sei lá, tem aí na sua casa dos 40, 50 anos, em algum momento a educação brasileira, ela colocou esse finalzinho no currículo da educação básica de análise infinitesimal, que é aquela geração que acabou aprendendo um pouco de cálculo, ainda na educação básica, vendo conceitos de limite, derivada, integral, que são coisas que hoje, pelo sistema educacional, a gente só tem acesso ao ensino superior. Só que a ideia de se trazer essas análises infinitesimais aqui para pavimentar a educação básica é considerando que a gente tem grandezas que variam constantemente, então, derivadas a gente está tratando de taxas de variação e as integrais a gente pode, assim, vulgarmente colocar que é essa descrição dos acúmulos, né, dos somatórios, mas de uma forma não tão completa como é no ensino superior. E aí, os ganhos disso, segundo a autora, ainda em época estava sendo coletado, eles não chegaram a concretizar esse ciclo, mas entenderam a importância, uma vez que os estudantes têm acesso a essa junção de espaço e número. Então, existem diversas aplicações dessas ferramentas na parte de meteorologia, astronomia, geografia, ciência política, e que era essencial para que os estudantes tivessem essa compreensão mínima básica. Então, a gente pode tirar desse processo todo que o importante é saber utilizar todos esses conteúdos na prática e aplicá-los na realidade. Então, aqui, a gente tem que fazer essa análise da matemática com base nas outras disciplinas e na lógica do trabalho, para que a partir dessa realidade concreta a gente consiga estruturar a ementa de matemática para os ciclos. E aí ela destaca que existe um aspecto dialético nisso, que essa grade apresentada neste artigo ela não é imutável e fixa. Por quê? A gente precisa passar por um processo de reavaliação dela, de reelaboração desse programa de ensino, para atender ao interesse dos estudantes especificamente. E aí ela vai encerrando ali o capítulo com uma parte chamada de pesquisa matemática. Então, para além das aulas, para além da experiência narrada ali nas oficinas, na interdisciplinaridade com as outras áreas e na lógica da fábrica, ela vai falar que o primeiro ciclo precisa passar por um processo de pesquisa matemática, pautado no meio ambiente e na vida, e a forma de acesso a isso é principalmente as oficinas. E aí o papel do professor, ele vai se dar, de certa forma, como um mediador. Ela até cita um exemplo aqui, que depois lá em Ciências Naturais a gente vai retomar, que é o projeto das árvores, ou seja, foi colocado um objetivo para os estudantes, eles fizeram as coletas e volta para fazer as análises com a ajuda do professor de matemática. Enquanto o ciclo 2 não está mais se pautando nas oficinas, agora eles estão se pautando no trabalho da fábrica, e para isso é essencial que haja um diário da fábrica, e cabe então ao professor se apropriar dos conteúdos desse diário dos estudantes,
para fazer com que as aulas tenham encadeamento com a realidade que eles estão vivendo na fábrica. E, por fim, no ciclo 3, eles precisam apresentar uma pesquisa final, uma pesquisa matemática final. Então, é um processo mais longo, mais independente, e fica a cargo do professor um processo de validação dessa pesquisa. Bom, tentei aqui puxar os conteúdos principais e os métodos principais utilizados no trabalho em matemática da Escola Comum. E aí ela vai só encerrar citando que o rumo da Escola Comuna para com a disciplina de matemática é se alcançar aquilo que ela vai chamar de fusionismo. Esse fusionismo, ele na verdade foi uma tendência ali do início do século XX de se unir temas / disciplinas. Quando a gente olhar para a matemática, então, a gente não desassociar ela mais entre geometria, álgebra, aritmética, e sim olhar a matemática como um todo, porque dentro da própria disciplina, a gente tem micro-interdisciplinaridades, né? E, assim, não foi só a pedagogia soviética que pensava isso nessa época. A gente vai ter, por exemplo, alguns trabalhos da Maria Montessori, que também reivindica esse fusionismo, porque se entende que esse método de trabalho cai nesse desejo de junção das diferentes áreas da matemática em uma única matéria, a partir de uma ligação orgânica entre os temas. Hoje a gente já tem uma única disciplina de matemática, algumas escolas, principalmente particulares, vão dividir em frentes ainda, só que o que falta para a gente nas disciplinas de matemática é essa ligação orgânica entre os seus próprios temas e essa aproximação da realidade material dos estudantes. Bom, indo agora para o tópico de física, que esse foi escrito pelo Nabokov, aqui a gente precisa só fazer esse resgate de se lembrar o que foi o ensino de física para cada um de nós que passou por esse processo de educação básica. A gente tem uma linha da física que parte desde a clássica, sempre aparecendo alguns exemplos práticos, mas ainda assim um pouco distantes da nossa realidade, e terminando ali com o restinho de física moderna. E se a gente observar o currículo de física, ele é construído a partir de uma lógica histórica dessa demanda dos conteúdos de física. E aqui, no texto do Nabokov, ele já chega falando que o estudo da física, ele precisa partir do meio. E o meio no qual todos os estudantes da escola comum vão passar é a fábrica. Então, a ementa de física, ela vai estar submetida ao que ele precisa saber de física para atuar na fábrica, para se compreender e assimilar esses processos que eles vão viver na fábrica. Então, o objetivo da disciplina de física, eu fiz aqui um destaque do texto que eu acho que ele sintetiza bem. Ele fala assim: não foi o tecelão que desejamos criar, mas o cidadão que compreende a significação e o trabalho da fábrica em geral, e que está apto para trabalhar no trabalho organizativo futuro. Só que, além desse objetivo, a gente precisa desenvolver determinadas habilidades. Então, ele vai destacar ainda no texto. Precisa saber, 1, abordar o equipamento, 2, entender a relação de suas partes específicas, e 3, compreender o caráter de transformação de energia nele. Então, a física tem que estar pautada na fábrica, e uma vez que você está na fábrica, você precisa entender o funcionamento do equipamento, o que ele está produzindo e como essa relação de energia se dá nessa produção. E aí, o Nabokov vai falar aqui pra gente que no início, as crianças, quando tinham um contato primário ali com a física, elas eram pouco pacientes, pouco minuciosas e pouco sistemáticas, dificultando um pouco o trabalho experimental que deveria se existir para a disciplina de física. E aí, a gente tem o trabalho de física pautado em experimentos e pautado na lógica da fábrica. Os experimentos, apesar dessa impaciência, eles precisam sempre passar do simples para o complexo e são realizados no espaço das oficinas. E o da fábrica precisa estar atrelado ao trabalho do operário.
Então, num primeiro momento, a gente tem ali narrado uma certa descrição de hostilidade, desconfiança dos trabalhadores para com os estudantes que iam ali observar e aprender o ofício, mas que no final do processo passou para ser uma relação de benevolência, porque entendeu a necessidade daquela criança, daquele estudante estar ali e acompanhar todo o processo. Então, quando a gente for olhar para a estrutura de física, a gente está vendo o mecanismo e mirando lá no final no processo energético que ele desenvolve. E aí ele dá aqui, ele vai apresentar 2 quadros, né, ao longo do texto, e que esses quadros, eles estão divididos numa coluna como o eixo, na coluna do meio como o objeto de estudo, e na coluna final com o conteúdo que é trabalhado de física. Aí eu puxei aqui alguns exemplos, né? A gente tem como eixo a produção, como objeto os mecanismos. Então, na produção a gente pode ter ali um pouco de ensino de termo, de ótica, relacionados, por exemplo, ao tecido. No mecanismo, as máquinas que vão constituir esse tecido. Nas forças que realizam o trabalho, entender o papel das caldeiras, das bombas, das turbinas e olhar ali em termos de conteúdo para a parte térmica e elétrica e culminar na unidade energética como síntese desse processo. E aí, quando eu visualizei esse esquema, me retomou muito, quem for professor aqui da Rede Estadual de São Paulo vai lembrar da estrutura do chamado escopo sequência, que ele coloca lá o objeto do conhecimento, conteúdo e habilidade a ser desenvolvida. E nada mais é do que isso que o Nabokov propôs. Contudo, aqui a gente tem por detrás a finalidade. E a finalidade é se compreender a física para a atuação na fábrica. E, bom, não é assim, do nada ele vai chegar já estudando tudo, né? Existe uma lógica da ementa ali separada por grupos, que o primeiro grupo vai focar em princípios mecânicos, o segundo na parte térmica, o terceiro grupo na parte de energia e máquinas térmicas e introdução ali ao som ambulatória. No quarto, ele chega em luz e eletricidade e ainda se acrescenta no final um módulo extra sobre astronomia. E aí, uma vez que ele coloca esse rol da ementa, dos conteúdos a ser trabalhado alinhados à fábrica, o que ele vai trazer, além das experiências, né, ele dá bastante exemplo ali de como usar a física na oficina, como usar a física em aula, como usar a física na fábrica, coisa do tipo. A gente pode destacar, enquanto pontos de método aqui, o espaço no qual as aulas aconteciam, que ele vai chamar ali de gabinetes. Então, a gente vai ter a lousa, vai ter a mesa em formato de U, vai ter os estudantes organizados em pequenos grupos e, na medida do possível, que eles tenham acesso ao material para produzir os experimentos. E, quando não for possível, a disposição em U contribui para o professor fazer uma experimentação por demonstração. Então, ele vai, executa o experimento e os estudantes fazem um relato. Ele destaca a importância do uso dos relatórios, de se sistematizar todos os processos, tanto nos experimentos quanto na vivência da fábrica. E aí, o papel do professor nisso tudo fica em se afastar da narração e promover a participação ativa das crianças. Aí ele coloca aqui como exemplo brincadeiras, colocar as crianças para conduzir os experimentos, e aí fica a cargo dele esclarecer e verificar se o processo está correto. Fica na atribuição do professor, então, dispor esses materiais, abrir espaço na lousa para que hajam anotações dos estudantes e, por último, tomar nota de todo o processo e revisar os relatórios produzidos. E aí ele vai apresentar aqui a importância do processo avaliativo, por trabalhos, por tarefas e por um sisteminha ali que ele chamou de DIT. O primeiro processo anotado é se foi dado, ou seja, se os alunos receberam todas as orientações e estão cumprindo. Depois, o iniciado, se os alunos estão fazendo a demanda. E, por fim, o terminado, se os alunos concluíram aquele processo. E aí, basicamente, é um sistema que hoje a gente conhece como avaliação por rúbricas, né? E aí, por fim, é feito esse exame, ou seja, a gente não vai ter uma prova, a gente vai ter uma verificação se todos os trabalhos e tarefas foram executados corretamente, e um exame, por muitas vezes, de forma coletiva. E aí, um pouco mais ao final do texto, ele vai destacar
que, principalmente, se a gente está colocando a física pautada na fábrica, a gente precisa fortalecer essa interação entre professor, aluno e operário. Por quê? O professor, ele vai ter o saber teórico, ele vai colocar o estudante ali para ter a prática. Quando ele tiver plena compreensão da prática, vai apresentar a teoria. E no momento em que nem o professor, nem o aluno tem a compreensão do funcionamento, entra o papel do operário, porque ele tem o saber técnico. E não tem problema nenhum o professor admitir que não sabe a técnica daquilo. Ele sabe os conceitos por detrás da máquina, mas o funcionamento pleno dela não. Cabe, então, um papel do operário ser esse saber técnico. E aí, no estudante, a gente tem esse processo de unir prática e teoria, porque ele tem aqui o suporte teórico do professor, tem o suporte técnico do operário e tem a vivência dentro da fábrica para respaldar. E, por fim, além de ter o espaço das oficinas, das aulas, da fábrica, a gente tem ali o que vai se chamar de Círculo de Amadores de Estudos do Mundo, ou só os estudantes do mundo, que é um espaço de organização do que a gente pode tirar ali como síntese de seminários, ou seja, são objetos de estudo de interesse dos estudantes, eles vão a fundo naquele tema e depois, em algum momento, apresentam de volta aquele tema. E fica também ali a cargo deles organizar grandes trabalhos. Ele dá um exemplo lá de observação de um eclipse, coisa do tipo. E aqui, não está em texto, mas a gente pode destacar que esse Círculo dos Amadores de Estudos do Mundo, ele é um pilar que pode fortalecer os aspectos de auto-organização dos estudantes. Porque se fica a cargo deles adquirir todo aquele conhecimento, sistematizar e organizar esses grandes eventos para passar os conteúdos para os demais, eles têm que se estruturar para isso, se organizar para isso, e para que tenha rotatividade, né? Bom, então, em síntese, de física foi um pouco disso, e agora a gente entra no último artigo do Michelson sobre ciências naturais. Ele tem um modo muito diferente, né, de escrita dos dois anteriores, no entanto que ele vai dividir capítulos dentro desse artigo, e ele já começa se pensando o objetivo das ciências naturais dentro da escola comum. E aí vou fazer um destaque aqui do texto, que ele fala, infundir o método de pesquisa, ensinar a observar e orientar-se independentemente no campo da natureza. Nas aulas de ciências naturais, é necessário colocar as bases deste método e preparar o aluno para análises autônomas dos fenômenos sociais mais complexos. Ou seja, a gente não está vendo as ciências da natureza só pelas ciências da natureza, mas com o objetivo de se entender no mundo, ter contato com o meio e se compreender esses fenômenos mais complexos sociais. E aí, no que entra o papel do professor aqui? Ele precisa preparar terreno, precisa acumular material, generalizar material na compreensão de mundo, e ele vai destacar especificamente que essa generalização da compreensão precisa ser pautada no materialismo histórico. E aí a ementa proposta nas ciências naturais é botânica, zoologia, anatomia, fisiologia humana e biologia geral. Só que tudo isso pautado em temas da vida. Então, lá na frente a gente vai ver que o ciclo básico de botânica tem como objetivo a vida das plantas. O de zoologia, a vida dos animais. O de corpo humano, a vida e o corpo humano. Porque fora se entender os aspectos da vida das ciências naturais, ela perde a finalidade dentro da escola comum. E aí os métodos propostos para isso? Um método de pesquisa pautada em laboratório e no que ele vai chamar de aulas excursão, e também um pouco de demonstrações e ilustrações. Nesse sistema das aulas excursão, que eu acho que a gente pode tirar como destaque principal desse artigo, que ele coloca aqui para gente que parte dessa aula excursão, ela serve para coleta de material próprio. Então, os materiais que vão ser utilizados ali nas aulas de laboratório, elas não são adquiridos comprados, elas são produzidos pelos estudantes a partir dessa experiência prática da aula excursão. E aí, além desses objetos, ou desses materiais coletados, eles também usam bastante objetos vivos. Então,
os animais que são criados, as plantas ao redor ali do espaço, mas tudo isso voltado ao estudo da vida, né? Tudo que se refere à vida ligado aos conteúdos aí de ciências naturais. Ele até coloca aqui mais explicitamente o exemplo do projeto Nosso Bosque, que as crianças tinham que ver as árvores que crescem ali numa determinada área e depois produzir diagramas, porcentagens e tudo mais, interrelacionando ali com matemática, por exemplo. E aí, qual que vai ser a atuação do professor na prática? Ele precisa observar e indicar esse esboço / descrição que os alunos produzem, se isso está certo. E, por fim, fazer uma síntese geral com os estudantes, apontando os nomes especiais que a gente sabe que principalmente a biologia vai ter, né? Discriminar esses nomes a partir das observações dos estudantes. Mas especificamente na aula excursão, qual que é o objetivo dela, né? É sempre proposto, então, um tema pequeno e definido, e liberado para os estudantes fazer esse trabalho de forma autônoma. Então, chega no local da excursão, eles têm um objetivo a atingir, eles desenvolvem, coletam materiais e amostras para examinar, fazem um esboço e descrevem aquilo que viram. Depois de completar esse objetivo, essa tarefa, que eles ficam livres para explorar e concluir toda a questão planejada ali do objetivo da aula excursão. E aí, a gente tem, então, a estrutura da ementa, as aulas propostas em laboratório, excursão, demonstração ou ilustração, mas a gente ainda tem a ferramenta dos seminários. Então, os estudantes, a cada ciclo, eles têm que fazer uma determinada pesquisa longa e complexa, eles têm que coletar material em fábrica, nas oficinas, nas aulas de excursões, e o professor ele vai funcionar ali como um consultor. E no final, os estudantes apresentam em forma de palestra os resultados obtidos. E o exame disso, né, a avaliação de todo esse processo, ela é coletiva. E aí, no final, ele vai destacar a biologia geral. A biologia geral vai ser basicamente a síntese de tudo que foi visto ao longo desses ciclos, em formato de síntese mesmo, né? Não vai ter mais nenhuma especificidade de se trabalhar aquela disciplina, mas sim tentar relacionar o escopo geral daquilo com o tema central, que é a vida. Se pensar a vida das plantas, a vida dos animais, a vida e o corpo humano, correlacionar o corpo humano como máquina, então, num determinado processo ali, num determinado ciclo, os estudantes têm esse propósito de tentar fazer a relação do corpo humano com a máquina do trabalho. Então, ele até coloca aqui, vou destacar do texto, que ele fala assim: aqui se enfatizam aproximadamente as questões a seguir. 1. Organismo humano como motor mecânico e sua comparação com outros motores. 2. Velocidade e ritmo dos movimentos, duração do movimento e alternância do trabalho e descanso. 3. Se pensar a fadiga, período de um dia de trabalho, descanso e férias. 4. Organização científica do trabalho, divisão do trabalho e tailorização. 5. Pesquisa do trabalho e institutos do trabalho. E 6. Orientação profissional. Ou seja, ele precisa, a partir desses pontos, que cada grupo tirar, tentar correlacionar os conhecimentos de ciências naturais que corroboram para cada um desses pontos e se pensar, então, a lógica do corpo humano enquanto máquina. E aí, por fim, eles colocam essa necessidade de, enquanto uma disciplina de ciências naturais, se tratar da formação sexual. Então, é preciso que eles tenham passado por todas as formas de reprodução até chegar à reprodução humana. Então, ele cita lá desde da parte das plantas, da parte de polinização, da parte de relações sexuadas, assexuadas e por aí vai, até chegar na reprodução humana, e que existam conversas com cada ciclo, e cada grupo ali tem um determinado objetivo. Então, no primeiro grupo, as conversas são sobre questões da vida sexual. No quarto grupo, lá no final, eles já têm capacidade de se pensar as doenças e a reprodução humana em si, mas sempre tratando a formação sexual do ponto de vista científico, para que não se caia em questões de moral, mas sim
uma perspectiva a partir da experiência prática deles, da vida deles, atrelado ao ponto de vista científico. Bom, gente, finalizando aqui a minha apresentação, eu espero que com a leitura desses 3 tópicos, com o que a gente colocou aqui de pontos essenciais de se pensar, os conteúdos e os métodos, a gente possa construir o debate do dia de hoje, que vai se pautar muito, sim, nessas experiências práticas. E aí eu convido vocês, na hora de fazer as intervenções, que a gente pense, tanto enquanto professores da área, que alguns daqui são, como também nas próprias experiências que a gente teve com essas disciplinas ao longo da nossa formação básica, certo? Então, encerro aqui a minha fala, agradeço pela atenção e vamos abrir as rodadas de inscrição. Fiquem à vontade, lembrando que a inscrição a gente faz por levantar a mãozinha e conforme vai aparecendo mais, a gente vai liberando aqui. Primeiro inscrito, então, o Mendrol. Bom, gente, a leitura dessa parte, ela estava me levando muito a pensar sobre o prisma de qual tipo de adequação a gente precisa fazer na ementa das disciplinas, né? Pensando particularmente no cursinho. Então, enquanto eu fiz a leitura, enquanto eu vi a exposição, eu estava pensando muito nesses termos, né? De contrastar o que está sendo formulado na escola comuna com o que a gente vê, com o processo pelo qual a gente, inclusive, passou quando estudantes, né? Aí, no âmbito da matemática, mas assim, também muito do que eu vou falar aqui é mais especulação também, não formalizei muito essas ideias que eu vou compartilhar. No que diz respeito à matemática, por exemplo, uma impressão muito grande que me causa, e acho que o texto, de certa forma, corrobora essa minha impressão, é a de que talvez até se a gente analisar a fundo por um próprio princípio epistemológico do qual talvez eu não concorde, decorra que a matemática ela é posicionada dentro da escola não como uma ciência formal, não como essa ciência cujo objeto são entidades abstratas e as relações necessárias e possíveis que decorrem das suas próprias definições. Mas muito mais do que isso, a matemática aparece apenas como um conjunto de ferramentas, né? Então, eu acho que aí entra talvez um ponto de contradição que a gente precisa pensar em superar no ensino de matemática. Nesse sentido de, por um lado, conseguir oferecer com a matemática não apenas uma caixa de ferramentas, claro que um efeito colateral de um ensino adequado de matemática tem que incluir a matemática como uma caixa de ferramentas, mas mais do que isso, conseguir apresentar a matemática no mesmo pé em que são apresentadas as outras ciências, ou seja, a realidade ela se expressa perante os nossos sentidos de uma forma a priori caótica e indeterminada, não separada em disciplinas, e que do nosso processo de abstração e de racionalização sobre esses processos, a gente encontra diferentes maneiras de sistematizar diferentes aspectos da realidade, e a matemática é um desses aspectos. Não um aspecto, evidentemente, empírico, mas um aspecto abstrato, né? O objeto científico do qual a matemática busca explicar, ele não aparece como a experiência sensível imediata, ele não decorre diretamente da experiência sensível imediata, mas ele decorre da própria elaboração abstrata do que os nossos sentidos determinam, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez seja necessário a gente talvez ter que partir do zero de novo ao pensar uma ementa de matemática, né? Porque, inclusive, essa questão do debate do fusionismo, né? Que, embora hoje a gente tenha, via de regra, a matemática, uma disciplina
única ali, né? Não tem mais essa condição de uma disciplina de geometria, uma disciplina de aritmética, uma disciplina de álgebra, você ainda oferece uma compartimentalização na matemática, na divisão de disciplinas, até por uma necessidade técnica, né? De como organizar o ensino, que acaba, a meu ver, neutralizando a percepção da matemática e do seu objeto de estudo. E aí eu pego até um pouco do que eu achei muito interessante da descrição do artigo sobre ciências naturais que o professor faz, em que muito antes de você ter esse processo cumulativo e cada vez mais complexo de elencar os diferentes tópicos, então o que na matemática, né, essa estrutura que a gente tem na ementa, que até inclusive não por coincidência acaba sendo em geral até cronológico historicamente, né, justamente pelo próprio desenvolvimento da matemática, enquanto essa expressão cumulativa intelectual, no qual historicamente vai se desenvolvendo do mais fácil para o mais difícil. Mas eu acho que mais do que fazer isso, melhor do que fazer isso, é fazer um pouco da forma que eu acho que como é proposto nas ciências naturais, no sentido de que você fornece, a partir dos mais amplos métodos possíveis, uma intuição ampla, geral e interconectada entre os diferentes aspectos da ciência para o estudante, para depois você formalizá-lo em termos de leis, de teoremas, etc., né? Então eu penso nisso, por exemplo, uma coisa que a gente debate muito desde o começo do cursinho é como em matemática, no Enem em matemática, se você sabe regra de 3, por exemplo, você já sabe uma boa parte da prova. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Só que a maneira... Isso decorre justamente da... Deixa eu pensar como formular isso. A forma como a nossa ementa é estruturada, eu acho que ela não prepara para esse tipo de coisa, entendeu? E de que maneira que eu percebo isso? Justamente por essa não identificação da matemática como uma ciência dentro da estruturação da disciplina, faz com que, diferente das outras disciplinas, o estudante ele não aborde um problema matemático a partir de uma perspectiva totalizante de tem um objeto e tenho toda uma ciência, toda uma sistematização lógica e formal de como abordar esse objeto. Não, o que acontece tem um problema de matemática, eu tento identificar através de signos qual é o tema de matemática, ou seja, qual é a ferramenta matemática de qual se trata o problema. Aí eu vou na minha caixa de ferramentas e vejo, qual é aqui a ferramenta, qual que encaixa nesse buraco aqui, é um quadrado ou é um círculo? E isso não confere uma autonomia intelectual do estudante, na minha avaliação. E aí, quando a gente vai colocar, por exemplo, essa questão da regra de 3, né, que eu trouxe, ela aparece na prova não como esse aspecto ferramental, mas como um aspecto de própria análise da realidade. A questão não é sobre regra de 3. A questão é sobre alguma coisa lá na realidade, algum texto, alguma questão real, na qual se identifica essa realização desse processo da regra de 3 para resolver. Então, acho que, talvez, não sei se ficou confuso o jeito que eu falei, mas, como eu disse, é uma especulação ainda que eu estou fazendo. No que diz respeito à física e às ciências naturais também, uma contribuição para dar, é que aí a gente tem um desafio também, né, que a gente não tem, né, essa conexão muito ampla com o trabalho, né, de onde se expressa o fenômeno social, o fenômeno real, que vai chamar, né, que vai necessitar a formalização de cada uma das ciências para se apropriar deles. Então, isso vai nos levar a pensar, a gente está, então, restrito a, de certa forma, uma apresentação das ciências de maneira mais expositiva, né, em algum menor grau experimental abstrato. Ou seja,
aquele experimento em que, antes de ser uma expressão visível da realidade, ele é uma construção com a função específica de apresentar o fenômeno. Ele é uma delimitação do fenômeno através do experimento, né? Então, quando a gente pensa lá, o experimento de física. A gente está trabalhando com, sei lá, conservação de energia. Aí a gente pega lá o pezinho, põe a poliazinha, deixa ele cair. Ou seja, não é um objeto da realidade, mas é uma máquina construída explicitamente para mostrar o mecanismo, né? O que, evidentemente, tem a sua relevância, tem a sua importância, mas não cumpre muito esse papel que a gente tem debatido desde o começo do nosso ciclo de formação, de que a ciência ela precisa aparecer como uma necessidade de explicar o real, que a gente está artificializando. Mas nesse sentido, acho que o que a gente consegue conferir aos estudantes nessa maneira limitada com a qual a gente vai ter para abordar as disciplinas de ciências naturais e física, ela se dá muito, acho que nesse sentido também, retomo de novo o que é tratado no artigo de ciências naturais, que é esse aspecto de você conferir para o estudante, da maneira mais ampla possível, uma intuição sobre que tipo de coisa a ciência em questão busca aprender da realidade. Mais do que oferecer uma série de ferramentas, você oferecer essa intuição, essa compreensão de o estudante poder observar a realidade e saber extrair dela os aspectos da qual cada ciência dá conta. E como etapa culminante desse processo, aí sim você formalizar as ferramentas, você formalizar o método. Então, antes da ciência vir como método, diretamente, ela vem como uma forma de apreensão da realidade que necessita, e aí sim chama os métodos e as ferramentas para sua consecução, né? Para sua execução do seu processo racional. Bom, acho que é isso da minha parte por enquanto. Obrigado. Ana? Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, eu estava pensando no que foi abordado principalmente por Michelson, quando ele fala da relação do saber prático com o saber técnico. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia em sala de aula, seja para física, química ou até mesmo para matemática, é conseguir pensar em alguma coisa que seja além das contas que a gente passa e uma atividade prática que não seja uma lista de exercício ou um quiz. E eu acho que isso se deve muito ao fato da nossa formação dentro da própria faculdade, que muitas vezes, por mais que a gente faça licenciatura, ela vai prezar, e não está errado, né, de um modo geral, por a gente saber desenvolver contas e fazer listas, e nunca, ou muito raramente, uma abordagem mais de experimentos, ou fugir um pouco daquilo, e acaba tornando as ciências da natureza, que é uma coisa que está em volta da gente 100% do tempo, algo muito abstrato. E aí voltam aqueles comentários de, pô, não gosto de física, não gosto de química, não gosto de matemática. Raramente gosto de biologia, porque às vezes ele no caso o estudante, tem mais contato com isso. E aí, relacionando com o que o Mendrol fala na abertura da reunião de hoje, uma das maiores dificuldades que a gente teve, de um modo geral, na formação, na construção, né, do cronograma do cursinho, foi conseguir relacionar algumas práticas dentro da explicação do conteúdo para um futuro professor que vai dar aquela matéria. E aí, por mais que tenhamos 3 especialistas naquele conteúdo, a gente ainda bateu muito cabeça para saber o quê. Porque, por mais que a gente tenha a prática, ou o saber técnico, ou um saber teórico, ainda tem uma dificuldade da relação disso com o cotidiano, porque a gente já tem uma base do aluno que é completamente diferente disso. E é essa a minha fala. Obrigada, Ana. Gente, mais alguém para contribuir com o debate? Enquanto não tem inscrição, só queria corroborar aí um pouco com a fala da Ana, né? A gente finalizou nessa semana, acho que o Mendrol até mandou foto, a ementa do cursinho Centelha por meio dessa lógica do sistema de complexos, né? É claro, a gente não vai conseguir fazer 100% que está proposto ali, até por conta da limitação de ser um caráter de cursinho, de tem que estar de certa lógica e submetida à ementa do Enem, da matriz de referência e tudo mais. Só que uma das coisas que a gente vai tentar encaixar
nesse ano são as aulas fora do espaço da sala de aula, né? E aí, quando a gente estava construindo essa parte ali na ementa, e depois quando a gente lê a parte do Ciências Naturais e tem ali toda a descrição da aula excursão, eu acho que tem elementos ali que a gente pode agregar quando tiver oportunidade de fazer essas aulas nos espaços não convencionais, né? Então, no caso da ementa do cursinho, uma aula a gente quer fazer no Museu de História Natural, que tem aqui na cidade de Taubaté, e não lendo a aula excursão, a gente não pode fazer de lá um espaço de tipo, vou passar ponto a ponto, como se fosse uma aula de evolução, e passando ali por todas as eras e tudo mais. Mas a gente tem que pensar na lógica proposta da aula excursão, de qual que é o objetivo, que tipo de coleta os estudantes têm que fazer, e coisa do tipo. Inclusive, a gente tem aqui alguns professores da área, principalmente de biologia, química, física. Gostaria de ouvi-los um pouco sobre, porque a gente está no planejamento essa aula da visita ao museu, fazer uma aula no museu, né, para usar esse espaço do sábado letivo. O outro espaço que a gente está ali cotado para fazer uma aula fora do nosso espaço de aula, é uma visita no assentamento do MST, que inclusive o Rodrigo já chegou aqui hoje dando a cal de onde ir, o que fazer, e aí a gente tem já lá planejado, mas ainda não estruturou a aula excursão, vamos colocar assim, né? E aí, só colocando para vocês, no último encontro a gente quer apresentar, né, a culminância do nosso trabalho, da formulação da ementa, e a aula do Museu de História Natural, ela obedece ao objetivo do Complexo 1. A aula da visita do MST, que vai ser lá no final do ano, ela vai obedecer ao objetivo do Complexo 4, nessa esperança da gente tentar articular os conteúdos para atender a finalidade do complexo, né? Bom, aqui na lista agora a gente tem Rodrigo e depois a Mari. Bora lá, Rodrigo. Oi, bom dia, gente. Thay, você falou, eu acho, na sua apresentação, eu li o texto, mas eu acho que você falou que ele sugere que o conhecimento da matemática seja relacionado com o imediato. É isso? Não. Que ele supere o imediato ou que ele seja relacionado com o imediato, os conhecimentos, os conteúdos da matemática no livro? A ideia ali inicial é que a matemática ela precisa ser aprendida a partir do contexto no qual o estudante está. Então, sim, ela vem de uma demanda imediata da realidade do estudante. Tá. Foi nesse sentido que se coloca. Porque eu acho que o Mendro estava falando, ele vai muito... Eu não consigo não estar acompanhando esse texto e não pensar na pedagogia histórico-crítica, gente. Aliás, eu acho que a gente está com tempo aqui hoje. Quem sabe vocês possam dizer o que vocês acham da pedagogia histórico-crítica, porque, assim, é isso. Eu tenho uma leitura que eu não considero que é tão aprofundada. Eu até peguei o ensino de ciências... Cadê? Abordagem histórico-crítica ali, que é da... esqueci o nome, Autores Associados, que é onde o Saviani publica, o Demerval Saviani publica, enfim, dá para ver que tem um monte de post-it aqui. Eu li faz muito tempo e eu acho que eu não tinha nem... Eu não sei nem se hoje meu conhecimento de marxismo, se eu consigo afirmar que ele é intermediário, se eu tenho segurança de afirmar que ele chega a ser intermediário. Eu acho que está mais perto do básico do que intermediário ainda. Mas eu acredito que eu estava dando uma passada, eu acredito que se eu ler hoje, eu vou ter uma compreensão com mais esclarecimento do que diz aqui. Mas ele fala muito sobre a interdisciplinaridade, a interdisciplinaridade numa relação da totalidade, né, com base na dialética, nas contradições, né, na dialética marxista, porque, né, dependendo do professor de filosofia e sociologia, se você perguntar o que é dialética, ele vai trazer outra definição que não é de Marx, né, que não é a lógica do materialismo histórico, dialética, isso, contradições, que eu estava dizendo, na lógica das contradições, enfim.
E eu acho que esse livro, por mais que eu tenha lido faz tempo, eu tenho uma segurança de que ele coloca essa lógica que é muito parecida com a dos complexos. Ele até traz um exemplo, né? Ele coloca as bases, ele explica o que é dialética, aí ele traz as bases do que seria necessário para esse ensino. E a pedagogia histórico-crítica, ela ficou muito taxada, eu acho, porque ele trazia 5 passos. E aí muita gente começou a pegar esses 5 passos e reproduzir como se fosse simplesmente fazer 5 momentos, né? Só que eles não são estanques, né? Então, o primeiro passo é a prática social. E o último passo é o retorno à prática social, que é o que eu acho que eu vejo muita semelhança nisso com o que o Medeu está falando, de aprender a realidade, né? De que os conhecimentos, de superar o imediato, né? Para aprender a realidade, que eu acho que tem muito a ver com, querendo ou não, a perspectiva de trabalhar com o Enem, né? Porque a gente vai só conhecer lógico que é importante a gente partir da realidade o mais imediata possível desses alunos. Mas ele coloca aqui um exemplo, por exemplo, também. Não sei, vocês já acessaram esse livro? Alguém aqui já teve acesso a ele? Posso ver se tem PDF. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Anasar, que morreu, né? Tá tipo, muito difícil de. Anasar, que é o site de pirataria, de pirataria de livros, ele tá, tipo, nenhum domínio eu acho que tá pegando. Spotify processou, processo de zilhões de reais o bagulho. Enfim, viajei aqui, me perdi, mas ele coloca, por exemplo, ele dá um exemplo de conteúdo aqui, questão energética. Né, ele coloca todas as questões que a questão energética envolve, ele fala, né, mais ou menos muito parecido com o que a gente está falando, né? Por mais que seja um livro para ensino de ciência, ele fala geografia, química, biologia, matemática, e aí quais são as perguntas que norteariam isso, né? E aí ele vai falando da síntese e catarse como uma forma de... A síntese e catarse é um movimento do concreto até o abstrato, né? Porque quem tem a licenciatura tem uma noção de que muitas vezes o conteúdo, quanto menos imediato é o acesso à condição de aprender esse conteúdo, mais difícil é, porque você tem que gerar uma abstração, né? Não sei, eu estou vendo como é que eu consigo dialogar com isso aqui, até porque hoje a gente está com tempo, bastante tempo sobrando aí, pelo jeito. E é isso, eu não tenho como, falando do Museu de História Natural, que a Thay falou, eu não tenho como também trazer uma noção agora, assim, teria que refletir. O Museu de História Natural vai ter muitas contradições ali, né? Também, porque naquela parte, depois que tem os fósseis, que estão os animais taxidermizados, a gente chama aquilo ali, meu grupo de estudos na pós-graduação é com ensino, educação museal, divulgação científica, a gente chama aquilo ali de gabinete de curiosidades. Porque é um monte de animal taxidermizado, não está disposto conforme nem conforme uma lógica sistemática, filogenética, né? Ou seja, de linha evolutiva, tá por grupo, né? Mamífero, ave, mas é um monte de animal ali que foi coletado, taxidermizado e está lá. Olha que bonito. O que aquilo comunica, né? Então tem uma contradição histórica também nisso, né? Enfim, falei bastante coisa e se alguém quiser falar aí o que vocês acham da pedagogia histórico-crítica, porque sempre alguém fala disso, não sou eu o primeiro a falar aqui, né? Eu tenho uma certa curiosidade. Então, valeu. Mari. Oi, gente, bom dia. Eu não vou mostrar o rosto porque não estou muito apresentável. E a primeira coisa que eu queria fazer é tirar uma dúvida sobre essa questão dessas aulas fora do espaço do cursinho. Elas seriam um sábado reservado para isso? Seria a hora da aula? Seria um outro dia reservado? Essa é uma dúvida que eu tenho. E outra coisa na que eu estava refletindo enquanto a Thay estava falando sobre essa questão de visitar os espaços, eu pensei bastante na possibilidade de
não precisa nem ir tão longe. O bairro onde tem o Centelha, ele é relativamente aí, mais ou menos. Pensando aqui do meu lado da Botânica, bem com bastante árvore, eu acho que seria até interessante fazer essas saídas em volta. Tem uma praça aí perto. Confesso que eu não me lembro o que tem, eu acho que mas aí é para dar um rolê de bike e, ver, e dar uma olhada, verificar o que tem em volta. Mas é uma possibilidade interessante de sair com os alunos mesmo na rua, para eles verem o que, que tem de aves, o que, que tem de árvores, o que, que tem de flores no entorno, para motivar mesmo depois eles na volta da casa, para a casa deles fazerem essa mesma observação. Outra sugestão que eu pensei foi no Sesc. No Sesc tem a horta deles, tem o Sesc é incrivelmente bem arborizado, né? E não é muito longe. E também tem, eu estava pensando também no Parque do Itaim, não sei se isso foi falado como uma possibilidade, porque é uma unidade de conservação, é gratuito, tá aqui perto, apesar, perto entre aspas, né, do cursinho não tá tão perto. Tem uma trilhazinha, eu não sei como é que tá o Parque do Itaim também, a última vez que eu fui lá foi antes da pandemia, mas é interessante porque lá também tem até um pedacinho com cerrado, se eu não me engano. Então, eram essas sugestões que eu ia colocar. Valeu. Deixa eu ver aqui. Próximo é a Ana. Eu queria falar um pouco da fala do Rodrigo e da fala da Mari. Eu concordo com o que o Rodrigo disse, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar na ida ao museu é o que a gente vai fazer nessa ida ao museu. E eu falo isso até de uma experiência própria, das nossas primeiras visitas ao museu, a gente não sabe o que faz. A gente olha, acha bonito, tira foto, posta e acabou. E às vezes, até a forma como aquilo é organizado te distancia de um conhecimento científico. Então, são plaquinhas que explicam muitos termos que, às vezes a gente, aluno, não tem nem noção do que é aquilo. E se você vai por conta própria, você não tem um monitor te guiando. E às vezes você vai tirar dúvida, você fica com mais dúvida ainda. Então, essa ida ao museu que o cursinho vai tentar fazer, ela já vai, ajudar a quebrar um pouco essa ideia do observar só por observar e não da observação pela compreensão. E sobre o que a Mari falou, eu acho que é muito da hora esses negócios de trabalho de campo e tal, principalmente porque pra gente que também é biólogo, quem que nunca ouviu professora, que planta que é essa? Esse bicho é venenoso? Que bicho que é esse? E aí, gostaria até de sugerir um aplicativo chamado Plantinet, que eu sou viciada nesse aplicativo. Você posta a foto de uma planta, ele te dá várias opções de plantas para você poder classificar, e você consegue separar pela fauna, local, no caso regional ou mundial. E essa é a minha contribuição. Sou eu. Bom, respondendo pessoalmente a questão do Rodrigo sobre pedagogia histórico-crítica, eu não tenho a contribuir ainda. Por mais que eu já esteja há alguns anos aí trabalhando com educação popular, o debate teórico da pedagogia é algo que eu comecei a fazer esse ano. Então, também tenho muitas curiosidades, ouço muito juízo de valor sobre pedagogia histórico-crítica de todos os lados, mas eu mesmo não tenho uma avaliação pessoal, tá, Rodrigo? Mari, sobre a sua pergunta, todas essas atividades fora de sala de aula, pelo menos as que já estão formuladas, são num sábado mesmo. E é um sábado que vai tomar o dia inteiro, e na verdade isso foi uma oportunidade que a gente criou baseado numa necessidade que a gente teve, de que vai ter dias esse ano que a gente não vai poder usar Zumbi no sábado. E vai ter um outro negócio lá que a gente não vai poder usar o espaço, então a gente aproveitou para encaixar essa parada. Mas sobre isso de sair com os alunos, eu acho muito bom. Acho que eu também já tinha pensado um pouco nisso, falar, o que será que dá para fazer aqui por perto? Ou inclusive até na própria Zumbi, né? Tem algumas árvores na Zumbi e tal. E nesse sentido, fica até uma fala mais geral em relação a isso, que é algo que a gente vai buscar enfatizar muito no dia da atribuição, né? De que a gente está fazendo um processo coletivo de buscar superar, né, essa pedagogia corrente da escola formal, da escola burguesa. E a gente está fazendo isso não através da disposição para os professores de um método, mas de um novo sistema pedagógico, que é o sistema de complexos.
cujos métodos serão extraídos da própria atuação prática dos professores. Então, como a gente está fazendo, né, toda uma construção, a gente estabeleceu coordenadores de área, e que junto com a coordenação formularam os complexos e a sementa. Só que isso é só metade do trabalho. A gente realmente vai ter o resultado máximo desse sistema que a gente está aplicando quando a gente tiver a contraparte, que é o professor na sala de aula, articular isso com os alunos e dali, de fato, extrair os métodos adequados. Então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, fazer atividade de campo em período de aula durante o ano seria muito bom, até para a gente ver como se dá isso, sabe? E como a gente vai estar com esse formato de aulas de 1h20, eu acho que isso dá até sim mais uma possibilidade mais ampla para a gente falar, pô, o que dá para a gente fazer ali no bairro onde o Centelha onde o Centelha ocorre? Tem alguma coisa que dá para fazer perto, que dá para ir andando? Que tem até uma questão logística aí, né? De falar, pô, tem um negócio que dá pra gente fazer andando, a gente vai ali na praça. Pega todo mundo, levanta e vai, mano. Eu acho que nesse sentido também a gente, enquanto buscando essas soluções para a educação popular, a gente também é flexível demais, tem que ser mesmo. A todas as propostas que os professores trazerem. E também dialogando com a Ana sobre essa questão do que vai ser essa aula no museu. Isso é um ponto muito importante que a Ana pontuou, porque embora a gente tenha delimitado um dia para fazer isso, a gente não pensou a aula. A aula em si, a gente não sabe nem exatamente quem vai ser o responsável. Eu acho que isso, inclusive, vai ser uma tarefa importante da coordenação diária. Falar assim, pô, vou precisar de 3 professores do Centelha, mais um monitor do museu para fazer essa atividade. Como que vai ser essa atividade? Inclusive, documentar isso. Qual é a proposta exatamente? Vão ter tarefas para os estudantes a serem feitas no museu, como, por exemplo, a gente leu aí nos textos, né? Nas atividades de campo, coletar e sistematizar, sei lá, os tipos de planta que tem na praça lá na frente do cursinho, esse tipo de coisa. Buscar, inclusive, verificar quais são as possibilidades para as disciplinas em si, né? Então, assim, pô, a gente vai no museu, dá para a gente fazer um trabalho de matemática no museu? Certamente que dá. Dá para a gente fazer um trabalho de qual disciplina? Que tipo de discussão a gente pode fazer? Se é, inclusive, que dá para abordar algo relacionado às disciplinas e não ser algo mais amplo. Enfim, isso é algo que a gente vai precisar organizar. Sentar, organizar, escrever. E, por fim, trazer uma complementação de uma fala que a Ana fez lá no começo, acho que foi a segunda fala, depois que abriu o debate aqui, que foi sobre essa questão de a gente reproduzir um pouco em sala de aula uma forma como que a gente aprendeu também na faculdade, né? Que eu falei um negócio muito da lista e tal. Nossa, perdi o fio da meada. Espera aí, gente. Escapou a ideia da minha cabeça. Lembrei. Isso me relembrou uma coisa que o Pistrak falou, que eu acho muito importante, que eu acho que, inclusive, é um dos culpados pelas possíveis inadequações que a gente tem nessa ementa formal, tradicional da escola, que é o seguinte. Quando a gente está na faculdade, estudando alguma ciência, em primeiro lugar, a ciência está aparecendo ali como fim em si. Você está aprendendo a ciência pela ciência. Por mais que você vá instrumentalizar ela para alguma coisa, sei lá, se você tiver num curso mais de alguma coisa aplicada. Mas quando você está num curso de ciência, você aprende a ciência pela ciência, da maneira mais intensiva e extensiva possível. Ou seja, você está ali para construir um domínio mais total possível daquela ciência. E a gente acaba tentando emular isso na escola. E isso está errado. O Pistrak faz esse alerta. O ensino da escola, ele não deve ser acadêmico, visto que a finalidade da escola não é a ciência em si, mas é justamente de conferir ao estudante uma capacidade autônoma de observação e análise crítica da realidade em todos os seus aspectos. Então, acho que muito do que a gente tem que pensar para as nossas emendas, para a coisa, é tentar superar esse aspecto acadêmico que existe na emenda. Que aí eu acho que vai se expressar, por exemplo, pegando esse exemplo da física. A física,
a ementa de física na escola é basicamente a mesma ementa de física 1. Física 2, talvez. Depende de onde você fez e o que é abarcado nessas disciplinas. Que é justamente esse ordenamento que se eleva em geral, mas não exatamente em grau de complexidade, e que acaba também reproduzindo uma cronologia histórica, que é natural do próprio desenvolvimento do pensamento humano sobre a natureza, sobre a física em particular. E aí eu acho que isso é algo que a gente tem que problematizar, né? De a gente está emulando, então, um conhecimento acadêmico na ementa de física, por exemplo? Eu acho que talvez sim, em alguns aspectos. Então, acho que essa é uma chave também para a gente conseguir pensar a formulação de ementas melhores, assim, de pensar melhor a própria disciplina. Inclusive a sala de aula e os métodos que vão se extrair disso. Vini, Pessoal, bom dia. Gostaria de contribuir só com uma reflexão diante de todos esses encontros que a gente vem tendo, e com base naquilo que o Mendró falou na primeira intervenção dele sobre como que o ensino, né, de ciências naturais e da matemática, ele acaba só adquirindo um caráter de não ser apenas a transmissão de um conjunto de ferramentas para você aplicar em determinado objeto exterior, né, ao que acontece dentro da sala de aula, na medida em que a própria organização do ensino ela está sendo conduzida em conjunto com uma estrutura pedagógica mais ampla, com os pés fincados em um objetivo social, né? Acho que é por isso que o Strack fala que, em algum momento do primeiro livro, ainda do Fundamentos da Escola do Trabalho, que o sistema de complexos ele é basicamente o único adequado para conseguir transformar o caráter do ensino, né, e do processo pedagógico, na medida em que ele parte de uma totalidade para efetivar a especificidade de cada disciplina, né? Então, a matemática é entendida, ou as ciências da natureza entendidas enquanto uma parte que se integra ao conjunto da investigação da realidade, né? E não como ferramentas que contribuem para que você consiga investigar um aspecto muito parcial ou um objeto muito muito determinado, mas sem uma conexão maior com o todo, né? E aí eu faço uma reflexão sobre até essas perspectivas, né, de construção do conhecimento, né? Qual é o melhor método para a gente conseguir construir o conhecimento em sala de aula, né? A Thay e o Rodrigo entraram um pouco, né, nessa questão do movimento, qual é o movimento que se faz do processo de ensino-aprendizagem, né? A relação entre o imediato, o concreto, o abstrato. E aí, a provocação que eu faço é que eu acho que esse movimento ele nem começa do concreto. Na verdade, ele deriva de uma abstração sobre o concreto, né? Então, a própria lógica de organização do sistema de complexos, ela pressupõe uma abstração do real. Pressupõe a gente fazer seleções sobre qual é o aspecto mais central da realidade que a gente precisa infundir na consciência dessa juventude. Então, até a própria forma de investigar o real, ela pressupõe previamente uma abstração. Não que o real seja uma abstração, mas a forma como a gente vai conceber a atualidade, onde
a gente está imerso, né, ela pressupõe de antemão uma finalidade, uma centralidade dessa realidade em que a gente está vivendo, né? Por isso mesmo, eu acho que não é nenhum problema, independentemente de qual disciplina a gente estiver aplicando, partir de conceitos e de termos e, enfim, estruturas teóricas, né? Acho que aí é um pouco o meu desacordo com alguns princípios da pedagogia histórico-crítica. Apesar de eu reconhecer que eu também não tenho tanta profundidade assim, bibliográfica, eu acho que partir do imediato, na verdade, é uma técnica, né, de movimento, uma técnica de movimento pedagógico, que por vezes ela pode excluir a compreensão da totalidade. Eu acho que, na verdade, a gente extrai categorias universais que apresentam uma universalidade em termos de compreenderem a realidade como um fenômeno complexo e em toda a sua totalidade. E a partir dessas categorias, aí a gente vai fazendo um movimento de fincar os pés dela dessas categorias na prática de um local determinado, ou seja, como que ela se expressa dentro de uma realidade determinada, específica, para que depois a gente de novo faça o movimento final, que é voltar à direção do total, né? Então, do total para o particular e depois para o total. Ah, tô vendo aqui a mensagem do Rodrigo. Ah, então tem nem nesse sentido, acho que não tem nem contradição entre a proposta pedagógica. Porque é isso, acho que a grande proposta da pedagogia social é conseguir infundir dentro da consciência da juventude uma visão de totalidade da sua realidade, e não apenas uma consciência uma consciência de si, né? Mas uma consciência de si para si. Então, não apenas identificar conceitos matemáticos dentro de um objeto específico ou de uma realidade parcial que se expressa dentro do seu, mas também conseguir empregar os conceitos que se expressam dentro dessa realidade particular de modo a construir novas perspectivas para reformular, para estruturar o todo, né? O conjunto que de fato estrutura toda a realidade, e não apenas uma parte recortada dela. Então, acho que é mais ou menos essa reflexão que eu queria deixar aí sobre como esse movimento de abstrato e concreto entre o universal e o particular, ele necessariamente, nessa perspectiva pedagógica que a gente está estudando da Escola do Trabalho da União Soviética, ele tem que, ele tem que contemplar a totalidade do fenômeno, da realidade em si, né? Tem que partir do abstrato ou do universal e terminar no universal, e não se conformar numa num aspecto parcial da realidade, como se fosse uma relação de identidade com o conhecimento. Como se fosse uma questão de identificar-se dentro do conhecimento. Acho que não é sobre isso. Acho que é sobre como você consegue se apropriar de uma realidade específica ou de um conhecimento específico para que faça sentido no conjunto da obra e que possa até mesmo repensar a própria totalidade como um todo, né? E não apenas se restringir enfim, numa dinâmica muito imediata, muito particular, sem ter um desdobramento em relação ao todo, ao social, ao conjunto da sociedade, ao conjunto da realidade como um todo. Aí é por isso que, enfim, estava pensando aí nessa coisa de se parte de
Porque até onde eu sei, né, nas metodologias de círculos de cultura, muitas vezes você faz o processo, aí até por isso acho que o Rodrigo corrigiu, mas pelo tipo de experiência que eu já pude observar, tem esse movimento, né, que você pega um, um elemento, uma expressão específica de um elemento geral, e aí, através desse exemplo, você vai se desdobrando nas categorias mais abstratas, né? Pelo menos é aquilo que eu fiquei conhecendo como metodologia de círculos de cultura. Mas eu acho que a proposta da pedagogia soviética não é essa. Eu acho que é você selecionar os conceitos mais teóricos da matemática, da física, da química, o professor ter a competência de demonstrar como que esses conceitos eles se expressam numa realidade particular, para que depois, de novo, faça o processo da síntese sobre como esses conceitos eles estruturam a realidade de forma dialética, ou seja, como eles não são categorias fechadas em si, mas como são categorias que precisam ter uma compreensão aberta, né, em conexão com outros fenômenos, em conexão com outros conceitos, e que podem se manifestar por hora de determinado aspecto, dependendo da realidade que a gente está envolvida, e em determinado momento pode se expressar de outra forma. Mas como é um conceito que ele tem uma universalidade, é dela que a gente parte para observar suas manifestações particulares, para que aí depois faça o processo de síntese, para repensar como é que esse conceito ele ajuda a estruturar a realidade, como é que ele está conectado com outras categorias do pensamento, com diversas formas de expressão dentro de uma determinada realidade. E, enfim, acho que era mais ou menos isso o contraponto que eu queria trazer quando a gente vai comparar com alguns métodos de ensino-aprendizagem que são empregados, né, a partir da ótica da pedagogia histórico-crítica. Isso é. Agora sou eu. Assim, eu acho que vou entrar mais ou menos no mesmo balaio aí do pessoal de não ter tanto acúmulo da leitura nu e cru ali da pedagogia histórico-crítica, principalmente pautada pelo Saviani, né? Mas, assim, o pouco que eu acompanho desse debate, entre essas pedagogias críticas que a gente tem ali de meados do século XX para cá, é principalmente essa diferenciação entre a pedagogia freiriana e da pedagogia histórico-crítica, né? Porque elas têm ali elas se pautam muito pela questão da dialética, de certa forma, pelo materialismo histórico dialético, né? Assim, Paulo Freire não se declarou marxista ou coisa do tipo, mas muito do que a gente vê expresso na pedagogia freiriana vai de encontro, né, a se pensar pelo viés do materialismo histórico dialético. Já a pedagogia histórico-crítica, ela se pauta mesmo nisso, se ancora nisso, nos princípios básicos ali do marxismo para tentar se expressar, né? Do pouco que eu entendi desse processo. Só que, assim, ambos não... Eu compreendo que não vai ter tanta correlação direta com o que é colocado aqui dentro da pedagogia soviética, muito pelo isso que o Vini trouxe, né, anteriormente, mas também porque são pontos de partidas diferentes, sabe? Se aqui na pedagogia soviética a gente está colocando que o ponto de partida da lógica do sistema de complexos é o trabalho, para o Paulo Freire não vai ser bem isso. Isso vai ser um grande depende, né? Porque ele vai pautar os círculos de cultura, os temas geradores, pela leitura do mundo, né? Ele vai valorizar esse processo da escuta daquela localidade, da leitura do mundo deles, para seguir o seu método.
O Saviani, quando ele está descrevendo ali os 5 passos da PHC, da Pedagogia Histórico-Crítica, esse contato com... Ai, nossa, sumiu o nome, não sei o que social. É o que mesmo, Rodrigo? Não é problematização. Problematização segunda, é prática social? Prática social. Prática social inicial. Primeiro. E o último. Isso. A gente não pode botar no mesmo balaio esse sistema do Freire e do prática social. São coisas um pouco diferentes, né? A conduta da coisa ali é diferente. O Paulo Freire, ele parte diretamente da leitura do mundo daquela localidade, e o Saviani, no pouco que eu já ouvi das pessoas que utilizam, parte desse processo de escuta, mas aplicada a uma realidade que não necessariamente é o cotidiano. É uma problematização em cima de uma determinada prática que ele supõe ali, né? E ambas não estão se pautando na finalidade do trabalho, né? Enfim, eu acho que, vez ou outra, a depender da condução dessa análise, recai sobre essa questão do trabalho, mas é muito, na minha avaliação, vai ser muito diferente do que está sendo proposto aqui na pedagogia soviética, que é se trabalhar com essa finalidade em específico, né? E aí, sim, parte a nossa dificuldade, pelo menos pensando no Centelha, é isso. Como que a gente vai se pautar na relação do trabalho quando a gente tem ali pessoas vindas de diferentes realidades, que tem trabalhador, tem estudante trabalhador, tem estudante de ensino integral, tem estudante de noturno e que faz trabalhos domésticos / de autosserviço, coisa do tipo. São realidades completamente distintas, e o que a gente acabou por identificar é que, a partir da premissa do trabalho, não faria tanto sentido, mas partir do aspecto da luta de classes, que é o que todos ali vão ter em comum, fez mais sentido, né, para se construir toda essa lógica. Então, assim, a gente vai ter diferentes pedagogias críticas, propostas de pedagogias críticas para tentar partir mais da realidade material para a abstração, né, fazer esse processo do concreto do abstrato a partir de se compreender a realidade daquela localidade, mas sob vieses diferentes, sob condutas diferentes, né, que é esse embate que muitas vezes aparece, principalmente entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia freiriana, né? Enfim. Assim, eu gostaria de ter mais leitura sobre, para a gente pontuar, mas a síntese que eu faço aqui é que, apesar de existirem similaridades, a gente não pode colocar como a mesma coisa, mas pode extrair desse processo, dessas proposições, métodos que dá para ser utilizado, né? No ciclo do ano passado, do início do ano passado, no Centelha, a gente, por exemplo, trouxe um outro método, um outro olhar, que era do Delizoikov, sobre os 3 momentos pedagógicos. Só que a gente trouxe ele porque, dentro da ementa do cursinho, a gente tem uma 11ª disciplina intitulada Praxis, e que a metodologia dessa praxis, ela foi inicialmente pensada, assim, não muito bem estruturada, mas depois a gente reconheceu as características, com base nos 3 momentos pedagógicos, né? De você fazer a problematização inicial, fazer a organização do conhecimento e, por fim, a aplicação do conhecimento, né? Mas é isso, é a gente olhar para essas correntes de pedagogia, extrair delas o melhor possível para se incorporar no sistema educacional que a gente está propondo a se fazer, mas também não se amarrar, né? Não se amarrar, que nem o Rodrigo colocou, que muita gente tenta levar a cabo, ao pé da letra, os 5 passos da PHC, e acaba incorrendo em alguns erros, por faltar análise concreta da realidade concreta, né? Enfim, acho que as contribuições que eu tenho para dar nesse sentido são essas.
gostaria de ter mais leitura sobre para estruturar o debate melhor, mas no geral é isso. Era mais ou menos isso, Rodrigo, que você estava... Você está mudo. Sim, Thay. Acho que estou contemplado. Acho que é isso. Pelo jeito, também, vocês não têm tanto conhecimento, assim, não, desculpa, a forma como eu falei não é redutiva, não é reduzindo ninguém, tá? É só entendendo realmente, porque, como eu falei, o meu próprio conhecimento também, eu não diria que é muito mais que intermediário. Mas é isso, acho que você já mostrou bastante coisa aí. Tá ótimo. Beleza, então. Gente, mais alguma inscrição? Algum apontamento? Sugestão? Bom, se não houver mais, acho que por hoje é só. Na semana que vem, a gente vai fazer a leitura ainda dessa segunda parte do Escola Comuna, agora focado em História e Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Literatura e Artes Plásticas, para a gente poder finalizar essa parte 2 e também finalizar o nosso ciclo de formação, né, desse primeiro ciclo. Ressaltando aqui novamente que na semana que vem pode ser que a gente ultrapasse um pouco do nosso teto, porque a gente pretende, ao final, fazer como o Menor colocou, de apresentar a estrutura que a gente fez da ementa do Centelha, socializar aí com todo mundo, que a gente tentou fazer com base, né, nos sistemas de complexos, e vai ser essa proposta que a gente vai levar na atribuição de aula. Finalizando aqui, eu já envio para vocês no grupo as orientações dessa próxima leitura. E um bom domingo a todos, uma boa semana, principalmente aí semana de volta às aulas. E por hoje é só. Tchau, gente. Valeu.